noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Alzira Carla, professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba e coordenadora do projeto de extensão Descomplica TCC. É um grande prazer estar aqui com vocês, começando um novo projeto de lives nesse tempo de distanciamento social, onde nossa intenção é colaborar com a formação, desenvolvimento e orientação de trabalhos acadêmicos com base nas normas da ABNT. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, a professora Lucineide Lima, que é assessora acadêmica, professora de metodologia do trabalho científico e colaboradora do Descomplica TCC desde a sua primeira edição em 2017. Então a professora acabou de entrar, nós vamos convidá-la para participar da nossa live e vocês fiquem à vontade para interagir, participar e mandar perguntas que serão respondidas durante a fala da professora Lucineide. Então, vou convidá-la para a chamada. Boa noite, professora Lucineide. Olá, boa noite, Alzira, boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quero dizer que é uma grande satisfação do Descomplica TCC e uma honra tê-la como nossa primeira convidada na nossa live. Somos extremamente gratos pela sua parceria no Descomplica TCC desde a primeira edição e aprendemos muito com você. Tenho certeza que essa live vai ser muito profícua, né, para todos que estão aqui assistindo. Eu que agradeço. Eu apresentei você no início, enquanto você estava entrando na live, tá? Queria destacar que a professora Lucineide trabalha com assessoria acadêmica e tem uma grande experiência na área e que não é à toa que nós hoje vamos falar sobre o tema como começar uma monografia, né? Nós sabemos que tem um momento de grande desespero na maioria das pessoas que começam a fazer o seu trabalho acadêmico e imagino que essa ansiedade ela acabe ampliando nesse contexto que nós estamos vivendo, né, de distanciamento das universidades, dos orientadores. Então, ressalto aqui a importância da gente estar conversando sobre esse tema nesse momento. E aí eu convido você, professora Lucineide, a já de cara responder a nossa primeira pergunta, né, que é o tema da nossa live hoje. Finalmente, como nós podemos começar a desenvolver uma monografia? Boa noite, né? Vamos dar início aqui à nossa conversa. A Jussara falou que teu áudio tá baixo, Alzira. E aí nós vamos começar falando da importância da gente escolher um tema no qual o aluno se identifique, que desperte prazer, que ele já deseje trabalhar na sua vida profissional. O tema ele deve ser escolha do aluno. E aí, a partir dessa escolha, ele deve procurar um orientador que seja da sua linha de pesquisa para que possa estar orientando. Então, esses dois primeiros momentos, eles são essenciais para que o aluno consiga desenvolver o trabalho de maneira eficiente, eficaz e o melhor ainda, com a saúde mental em dia, né? Que a gente sabe que hoje a gente enfrenta muito essas questões. Então, esses dois pontos são de extrema importância. Outro ponto importante, antes de estar procurando o orientador, é a delimitação desse tema, né? Qual é o meu campo de pesquisa? Porque eu tenho que ter uma definição, eu tenho que ter uma delimitação que vai estar me ajudando aí durante todo o percurso do meu trabalho. E qual é a grande dica para nós conseguirmos delimitar um tema de pesquisa? Para você delimitar um tema de pesquisa, você tem que pesquisar sobre o que você deseja estudar, certo? Você precisa ter um entendimento prévio, não precisa ser um entendimento extremamente aprofundado, mas você precisa ter um entendimento prévio e precisa saber também que o seu tempo. Será que eu vou ter tempo para delimitar esse estudo, para estar pesquisando? Eu tenho 6 meses, eu tenho 1 ano, eu vou dispor de recursos, né? Recursos no que concerne ao tempo, recursos financeiros. Então, tudo isso vai impactar na hora de você delimitar o seu tema. Não adianta você querer abranger um espaço no qual você não possa estar realizando sua pesquisa em tempo hábil.
você falou da escolha acertada do orientador, né? Com a sua experiência, o que você diria das pessoas que ainda não estão com orientador e como eles escolheriam, procurariam os professores para candidato para ser o seu orientador? Nós sabemos, Alzira, que durante a nossa graduação nós temos os orientadores que são os nossos prediletos, né? Aqueles professores que literalmente nos carregam pela mão, né? Nos trilham no caminho. Mas não é só isso que deve ser levado em consideração. A gente precisa realmente saber se o professor tem experiência naquela área, porque geralmente o professor, quando ele já conhece o perfil do aluno, ele não vai saber dizer não. Então, o que é que acontece? Se você não escolhe um orientador que seja da sua linha de pesquisa, ele provavelmente pode até te orientar, mas talvez a sua pesquisa não tenha tanto sucesso, e aí eu digo sucesso no sentido, de tempo, de conexão das ideias, e o aluno vai terminar aqui ficar um pouco sozinho, e isso é natural quando a gente escolhe um professor que não é da nossa linha de pesquisa. O pessoal está falando sobre o áudio, né? Eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se melhora, tá bom? O pessoal está falando que se colocar um fone de ouvido. Mas aí se eu sair agora, vai ficar, eu não estou com o fone perto, né? Então fica estranho. Eu vou tentar falar mais alto para ver se fica. Você está me escutando bem, professora? Estou sim, para mim o áudio está tranquilo. Ok. Então, você falou numa questão muito importante, que foi o material, né? Escolher o tema e pensar no planejamento de gestão de tempo, no planejamento de material bibliográfico. Então, qual seria a importância e que estratégias nós podemos adotar para realmente recuperar bons materiais bibliográficos para o nosso trabalho? A gente encontra hoje, Alzira, muitos alunos que têm esse problema de escolher um tema e aí já se encanta, já começa a montar uma estrutura do trabalho, mas esse aluno ele não teve aquela preocupação prévia de buscar fontes. Porque eu preciso de embasamento teórico para que eu possa estar fazendo o meu trabalho, principalmente desenvolvendo a fundamentação teórica, que é uma das partes mais extensas do trabalho. Então, eu preciso fazer uma busca prévia, certo? E aí a gente pode citar o portal do periódico da CAPES, o Cielo, o BDTD. E uma coisa que eu sinto muito falta por exemplo, nós temos algumas instituições que elas disponibilizam de bibliotecas online com acervo muito extenso e o aluno não busca material na própria biblioteca da instituição. Então, essa busca prévia ajuda muito na hora de você estar desenvolvendo a sua fundamentação teórica. Essa semana eu peguei um caso muito atípico, uma aluna queria falar sobre o Covid. E aí eu falei para ela, você vai escrever um artigo? Não, eu vou escrever uma monografia. Pois bem, nós sabemos que é um tema extremamente atual, que ela poderia até desenvolver um artigo científico. Agora, você conseguir desenvolver uma monografia com 20 páginas de fundamentação teórica falando de um tema extremamente atual, você não vai conseguir em tempo hábil, você tem 4 meses para estar desenvolvendo esse trabalho. Então, a busca por material, saber se tem material recente, saber se as fontes são confiáveis, aí a gente diz para não usar blogs, porque blogs, as informações deles são momentâneas, são instantâneas. Então, de repente, o blog sai do ar e você fica sem as informações completas para a recuperação daquele leitor que vai ler o seu trabalho. Então, é ter cuidado e fazer essa busca prévia para você, de repente, não estar já com a estrutura do trabalho super encantado com tudo e não tem material. E isso acaba também frustrando um pouco o aluno. Então, busquem em bases de dados informações que sirvam para você desenvolver um trabalho bem feito, com uma presença de muitos autores. Não adianta também a gente citar apenas um autor no nosso trabalho. Então, essa busca por material ela é muito importante para que você possa estar aí enriquecendo o seu trabalho. Excelente dica. A Joana está aqui comentando, outras pessoas estão aqui comentando. Excelente dica essa da busca de materiais, de fontes de informação realmente importantes, né, e conhecidas naquela área. E aí você tocou num exemplo importante que foi o assunto Covid, né? E há uma tendência das pessoas buscarem por temas que estão em moda. Então, retomando o que você iniciou falando, é importante que as pessoas se identifiquem com o tema, né?
e não buscar temas da moda que muitas vezes não têm afinidade e nem tem tanta publicação assim para estarem colocando na fundamentação teórica. Exatamente. E aí eu aproveito esse teu comentário para fazer um gancho para responder uma pergunta que nós recebemos, onde a aluna ela faz assim: o meu tema, ele precisa ser inédito? E aí eu acho que ela se referiu ao título do tema. Vejam só, a gente tem uma questão que o pessoal fala muito, mas você vai pesquisar sobre isso, está muito batido. E aí eu trago um exemplo para vocês, o que seria um tema batido, o que seria um tema inédito. E aí eu costumo falar muito de uma questão que eu tive um aluno, que ele queria falar sobre as lesões musculoesqueléticas em corredores recreacionais. E aí nós tínhamos 20 estudos entre 2000 e 2010, que comprovavam que essas lesões elas eram mais presentes em corredores profissionais. A gente tinha entre 2010 e 2018 um total de 45 trabalhos que também comprovavam, e aí ele queria fazer essa pesquisa em 2019. Aí eu pergunto, o que é que o seu trabalho vai trazer de novo? Certo? Quando a gente fala em trabalho, em tema, em amostra, em neta, a gente se refere a isso. E aí eu trago um pouco para a área de biblioteconomia, que é a minha graduação, quando eu estava fazendo o meu TCC. E aí estudos de usuário, a gente sabe, né, você que é bibliotecária também, que é um tema que a gente estuda muito. E aí quando eu fui trabalhar, eu fui falar de estudos de usuários. E aí teve uma colega minha que falou, mas se você vai falar sobre estudos de usuários, já está tão batido. Mas o que é que acontece? Dentro da minha biblioteca, eu tinha um projeto que eu queria desenvolver. Para isso, eu precisava conhecer os usuários da minha biblioteca. Ou seja, na hora que eu escolho o meu tema, eu tenho que saber se ele tem justificativa social, se ele tem justificativa científica. Se eu souber, se eu perceber que ali existe uma lacuna, não tem essa de tema batido, de tema inédito. O que eu preciso realmente ficar atenta é sobre as questões de lacunas existentes e as necessidades. Então, no meu caso, eu precisava fazer esse estudo de usuário para poder implantar o projeto na biblioteca que eu trabalhava, e eu desenvolvi e implantei o projeto. Então, a gente precisa se atentar a essas questões, e eu espero ter respondido o questionamento. Marcílio está aqui comentando que a primeira graduação dele, ele teve um pouco de dificuldade porque o tema foi uma sugestão do orientador. Então, tem muito dessa questão de afinidade com o tema, de relevância social e pessoal, né? Fala um pouco para a gente, professora Lucineide, sobre as questões, os temas que são trazidos a partir das suas experiências de estágio, por exemplo, de atuação profissional. A relevância disso para essa escolha. Falar da relevância da experiência pessoal do aluno para estar desenvolvendo o trabalho. Realmente, teu áudio está um pouquinho baixo, mas eu acho que foi isso, não é? O aluno realmente precisa levar em consideração as suas experiências prévias, certo? Que aí foi no meu caso, que na época eu trabalhava na biblioteca e eu sentia a necessidade da implementação de um projeto, então você precisa levar tudo isso em consideração. Pense se você já é um estagiário daquela instituição, se você tem espaço para desenvolver um trabalho lá dentro. Pense na sua comunidade, o que é que existe de lacuna que você possa estar respondendo a algumas problemáticas, o que é que você pode sugerir de melhorias, e pense no âmbito científico, o que é que falta, né, nessa área. Por exemplo, essa semana nós estávamos conversando, eu com uma aluna, falando sobre violência contra a mulher. E aí o que é que a gente percebe? Que na literatura nós temos um arcabouço teórico muito grande de revisões que falam sobre violência contra a mulher, e nós não encontramos um estudo aprofundado sobre os casos de grande notoriedade no país e qual é o impacto desses casos para a população. Ou seja, eu tenho uma lacuna aí, eu já procuro tá ingressando para poder estar desenvolvendo, para poder outras pessoas estarem desenvolvendo pesquisas nessa área também. Então, a gente tem que buscar sempre essas lacunas para poder estar desenvolvendo, e, lógico, tem que estar interligado com o que a gente vive. Perfeito. Joana está aqui comentando que o mesmo tema ele pode ser estudado por diversas perspectivas, e é exatamente isso, Joana. Né? Essa busca pela identificação pessoal, pela identificação a partir de uma experiência, ela é importante para que essa abordagem não se diferencie. Então, eu também concordo com a professora Lucineide com relação à questão de que a abordagem ela pode ser inédita ou não, né?
Inclusive, nós podemos partir do mesmo trabalho e, a partir dele, comunicar, né, se referenciá-lo no nosso trabalho e dizer que nós estamos, a partir daquele contexto, fazendo uma nova abordagem, aplicando no novo período, analisando numa outra organização, numa outra instituição, e partindo de algo que já foi identificado. Os temas inéditos, eles são muito mais para pós-graduação, especificamente teses, né, do que trabalhos de monografia, que é o caso que nós estamos abordando nesse momento. Então, dado esse contexto de escolha do tema e falar das fontes que nós precisamos estar trabalhando, eu aproveito para perguntar para você sobre a estrutura de uma monografia, né? Especificamente sobre a primeira parte da monografia, que é a introdução. Quais são os elementos e como a gente deve, da melhor forma possível, construir esse texto da introdução de uma monografia. Esse ponto da introdução, ele é algo que a gente recebe muitos questionamentos, muitas dúvidas, e aí a gente fala o seguinte: o que é que a gente sempre diz, nós que trabalhamos especialmente nessa área de forma bem assídua, da importância da gente primeiro ver na instituição se ela disponibiliza, se ela tem uma resolução institucional que rege os trabalhos acadêmicos, certo? Porque a introdução, ela é algo que ela pode partir do orientador, certo? De uma preferência, e ela pode partir também de uma resolução institucional. Mas o que é que nós indicamos? O que é que a maioria dos livros de metodologia, eles nos falam? A apresentação, a introdução, ela é a apresentação do seu trabalho, ela é uma breve contextualização. E aí você pode iniciar a sua introdução trazendo aspectos conceituais, aspectos históricos, se você está na área de jurídica, aspectos constitucionais. E aí tem alguém que pergunta: eu posso ter citação na minha introdução? Não existe. Se existe alguém, por favor, me apresente nenhuma norma que diz que não pode ter citação na introdução. Entretanto, tem orientador que não quer que coloque, é tanto que eles pedem para que os alunos deixem para escrever a introdução, certo? No final do trabalho, para que possa estar sendo uma apresentação literalmente do trabalho. E aí tem gente que diz: quem eu devo seguir? Aí eu sempre brinco, né, quando a gente está fazendo as palestras, que quem vai estar orientando no dia da banca, quem vai defender as ideias dele, junto com ele, é o orientador, que foi a pessoa que fez um trabalho. Então, assim, o que é que a gente diz? É uma apresentação conceitual, constitucional, histórica, onde, para a monografia, a gente precisa estar apresentando problemática, justificativa, hipóteses, se houver, certo? Então, esses aspectos, eles devem contemplar a introdução do seu trabalho, porque todo trabalho ele precisa ter uma problemática. Hipóteses a gente usa mais na área de saúde. Todo e qualquer trabalho a gente pode sim gerar uma hipótese, mas elas são mais utilizadas na área de saúde. A justificativa pessoal, social e científica, que é onde você vai estar convencendo o seu orientador em um primeiro momento, em um segundo momento você vai estar convencendo as pessoas que possam ler o seu trabalho. Eu espero ter respondido. Veja se ficou mais alguma lacuna para a gente estar complementando, e eu também conto com a sua ajuda. Ótimo. Então, pelo que você contou para a gente, a introdução ela deve ser formada pelo problema, pela justificativa, né, pelos objetivos, e trazendo aí, se houver, né, hipóteses, que são afirmações ou negações que você quer testar, e geralmente são inseridos também em trabalhos de pós-graduação, né? Normalmente há essa tendência. Como que nós podemos, então, professora Lucineide, construir uma boa problemática? Existe uma estratégia de composição dessa problemática? Existe sim. E aí, você falou, eu queria só fazer um gancho aqui na questão dos objetivos, que eu nem cheguei a falar, porque em monografia a gente traz esses objetivos separados da introdução, né, as dissertações, as monografias. Nos artigos é que a gente traz o objetivo que nós temos nas monografias, o objetivo geral e os objetivos específicos. Quanto à problemática, ela tem que ser suscetível de resposta. E aí eu sempre brinco com os meninos: não adianta a gente querer contar quantos grãos de areia tem na praia do Tambaú, não é? Ela tem que ser suscetível de resposta, ela tem que ter delimitação histórica, filosófica, geográfica. Então a gente precisa levar em considerações esses aspectos, e aí eu trago para vocês um livro de Eva Maria Lacatos e de Marina
Ana de Andrade Marconi, que é Fundamentos da Metodologia Científica, especificamente publicada em 2003, certo? Onde elas fazem uma abordagem riquíssima em como você definir uma problemática, em como você definir uma justificativa, e aí elas já vão também falando um pouco dos objetivos, inclusive a gente vai estar colocando essas referências depois, não é, professora Alzira? Para que vocês possam estar buscando. Então, existe essa importância também da gente buscar em teóricos. A gente sempre precisa estar sustentado em alguém, certo? A problemática a gente está sustentado no sentido de pegar de profissionais, nesse caso de professores experientes, escritores, para poder estar fazendo a delimitação dessa problemática, mas ela precisa ser suscetível de resposta, ela precisa ter delimitação, certo? E aí, se você já tem mais dúvidas, você, para se aprofundar, dá uma lida nesse livro de Marconi e de Lakatos, que ele é muito bom e ele traz elas duas trazem de uma forma bem aprofundada esses aspectos. Excelente. E complementando a questão da problemática, normalmente nós elaboramos uma pergunta, né, para que seja respondida. Então, você faz todo o contexto e depois você pergunta aquele objetivo que você quer, né, alcançar, que você quer alcançar. Você falou sobre os objetivos, que também devem fazer parte da introdução, que pode ser um capítulo à parte, né? Ou dentro da introdução. Alguns orientadores pedem para que fique dentro também. Varia muito de orientação. Você teria dicas para quem está nos ouvindo sobre verbos, os melhores verbos, ou se tem verbos adequados para objetivos gerais e para objetivos específicos, que é uma certa confusão em relação a isso, não é? A gente sempre tem que focar no objetivo geral como um todo. Investigar, certo? Buscar, pesquisar. A gente precisa trazer esses verbos que são mais conceituais para o primeiro objetivo. Já os objetivos específicos, eles servem para auxiliar a pesquisa a chegar no objetivo geral. Então, depois de buscar, de pesquisar, de investigar, eu vou analisar, eu vou descrever, eu vou demonstrar. Então, sempre pensem que o meu objetivo geral é o que eu quero alcançar na pesquisa como um todo. Os meus objetivos específicos é o que eu vou utilizar para chegar no objetivo geral. Então, o objetivo geral ele vai ser sempre mais criterioso, vai ser sempre as primeiras etapas, para que você possa analisar. Primeiro, você tem que pesquisar, tem que identificar a sua amostra e depois disso você vai fazendo a análise. Perfeito. E nós encontramos algumas sugestões de verbos em alguns livros de metodologia, em alguns sites também, né? É bom sempre verificar a relevância desses sites para não cometer nenhum equívoco, mas geralmente os verbos dos objetivos gerais, eles são bem amplos, como você falou, né? Analisar, mapear, diagnosticar. E os objetivos específicos, perfeitamente, professora Lucinei, são as etapas para se alcançar o objetivo geral. Então, nós caracterizamos, né, identificamos, excelente explicação, muito bom as dicas. Então, nós já temos aí a questão do tema, já temos a questão do material bibliográfico, né, das fontes de informação a serem pesquisadas, e você acabou de falar para nós a questão da estrutura da introdução. Conta então um pouco sobre essa questão da fundamentação teórica. Como é que devemos, então, construir uma boa fundamentação teórica? O que é que nós trazemos de extrema importância logo de cara para a nossa fundamentação teórica? Embasamento, certo? Em outros teóricos, cientistas, pesquisadores que possam dar sustentação. E como é que eu vou fazer isso? Usando citações, que inclusive vai ser uma das temáticas, né, dos nossos workshops, das nossas lives. E aí a gente precisa ter um embasamento teórico, a gente precisa ter cuidado em dados, em conceitos, o que a gente está colocando, e precisa sempre ter uma sustentação científica usando de citações. Autores clássicos, autores modernos, a gente precisa também ter esse cuidado, fazer uma busca em sites realmente de relevância, a gente precisa levar isso em consideração, certo? E aí eu trago para vocês os aspectos históricos e contemporâneos, certo? A gente sempre precisa partir de um geral para o específico. O que foi que aconteceu há 20 anos atrás, há 12 anos atrás,
e aí a gente vai afunilando até trazer o nosso tema do geral para o específico, que inclui os aspectos históricos e contemporâneos. E aí eu trago mais uma dica para vocês, que é o livro da Maria Margarida de Andrade, Introdução e Metodologia do Trabalho Científico, elaboração de trabalhos de graduação. Eu acho que esse é um livro, principalmente para a gente que trabalha com assessoria acadêmica, que ele é um manual. Ele vai falar para você desde a introdução e ele é um livro de 2006, mas ele é tão atual. Até a busca que a autora faz, ela demonstra quais são quais são os descritores que eu preciso usar, o que é que eu preciso ter cuidado. Ela fala muito bem dessa questão de ter cuidado na escrita, de você escrever de forma científica, de ter coerência, de ter coesão. Ela fala da importância dos autores. Então, assim, é um manual básico para quem está iniciando qualquer trabalho acadêmico. Esse livro é um livro, ela já tem outros, acho que ela tem uns 12 livros na área, mas esse especialmente é o que eu sempre recorro quando eu quero ver essas questões de fundamentação teórica, de métricas científicas, de organização textual. Ela é muito, muito boa. E aí a gente vai estar deixando esse link depois desse livro da Maria Margarida de Andrade, certo? Excelente dica. Tem uma pergunta aqui nos comentários, perguntando se você teria alguma sugestão de site ou algum mecanismo de busca seguro para pesquisa. Se você poderia indicar alguma fonte de informação segura. Vejam só, a gente vai muito, nós temos muitos mecanismos. Eu sou muito básica. Inclusive, quando a gente está lá nas palestras, eu sempre pergunto, quem é aqui que usa o Google Acadêmico? E aí, quando eu estou estudando determinado tema, o que é que você vai fazer? Você vai jogar no próprio Google, você vai pesquisar as revistas, certo? Isso é uma dica bem, bem legal. Você vai pesquisar quais são as revistas de maior relevância dentro do seu trabalho, dentro da sua área estudada. Mas eu uso muito o Cielo, eu uso muito a BDTD, a BVS para quem está estudando na área de saúde, a BIREM. Então, são mecanismos que ajudam muito. Ah, professora, mas eu quero usar o Google Acadêmico. O Google Acadêmico não é confiável. O Google Acadêmico ele é um filtro, certo? Para outras fontes de informação. Então, se você tiver uma revista internacional super conceituada, e eu passei por isso agora, eu tenho uma aluna que ela é lá da Universidade do Minho, e aí ela, professora, pelo amor de Deus, eu não consigo encontrar. Aí eu falei, me dê o nome da revista. Joguei no Google, e aí a gente joga lá no Google, busca essas informações, busca os títulos dos trabalhos e consegue recuperar. Por que eu falo para vocês do Cielo, do Google? Porque não adianta a gente vir para cá e falar de várias fontes de informações que vocês não têm, não sei se é o caso da pessoa que perguntou, tanta experiência. Então comecem pelo mais simples, certo? E aí o que é que você vai levar em consideração? Ver se as publicações, a revista, e aí você pode olhar o Qualis, na própria internet você joga e ver se é relevante, certo? Mas, assim, buscas tem muitas, a gente inclusive depois pode deixar uma lista, não tem problema, pode deixar uma lista de onde vocês podem buscar essas informações, mas no básico, para quem está iniciando, eu sempre dou essa dica de usar essas plataformas mais conhecidas, que é o Google Acadêmico, o Cielo, a BDTD, a BIREM, a BVS e demais revistas. Aí o que é que a gente sempre indica? Coloca lá as revistas de alto impacto na área que você está trabalhando. E aí você encontra, se você não quiser buscar no próprio Google, você vai no site da CAPES e aí a CAPES te dá uma listagem completa dessas revistas e aí é mais tranquilo, que aí são realmente confiáveis. E o Sucupira, não é, Alzira? Fala um pouquinho que você tem experiência aí, que a gente busca também as informações. A Sucupira dados de informações sobre programas de pós-graduação. Então, lá você pode encontrar algumas informações para coletar os dados, né? Tem o portal da CAPES também, que reúne várias revistas de espaço. A gente pode também complementar o seguinte, que muitas vezes o aluno que vai fazer uma monografia, ele tende a usar apenas artigos, né? Ou apenas artigos do livro. Então, é importante deixar a dica de que nós podemos utilizar a literatura cinzenta, os relatórios de pesquisa,
as dissertações, as monografias, as teses, você deu a sugestão da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, o que deve ser contemplado também nas monografias essa fonte de informação, né? Que muitas vezes é pouco utilizada. Até fazer uma busca no seu programa, no seu curso, do que já foi publicado, do que já foi escrito em termos de trabalho de conclusão do curso, para também embasar teoricamente o seu trabalho e a partir daí você fazer uma busca mais ampliada, né? Parte do local para o nacional, para o internacional, dependendo aí das características da sua pesquisa. Tem um comentário aqui a respeito das bibliotecas, que deveria, que a pessoa acha interessante, eu não consegui visualizar o nome, mas que acha interessante que essas bibliotecas que têm os seus sistemas pudessem fazer relatórios temáticos, né, para que pudesse ser facilitada essa busca dessa informação. Mas aí eu gostaria de dizer que as bibliotecas elas conseguem fazer isso pelo sistema. O próprio usuário, quando acessa um sistema de busca, né, professora Lucineide, ele pode fazer um refinamento e ele mesmo gerar o seu próprio relatório diante daquele conteúdo que é buscado, não é isso? Isso, foi uma pergunta da Edilene Lima. Existe essa dificuldade do usuário, e aí a gente ressalta a importância do bibliotecário, que ele está lá para tirar as dúvidas, mas geralmente as instituições de maior visibilidade, elas têm sim grandes, a gente cita a Elaine aqui, do Uniesp, que a biblioteca dela é riquíssima de informações, então às vezes o que falta é um pouco de conhecimento do usuário, e aí vocês busquem sempre os bibliotecários, que aí com certeza sempre estarão dispostos a ajudar, mas existe sim essa possibilidade de fazer esse refinamento e de usar as informações na própria biblioteca da instituição. Maravilha. E aí eu acho que nós também devemos lembrar de que as bibliotecas, instituições privadas, a exemplo do Uniesp, que é excelente, né, que você citou, a nossa colaboradora Elaine é coordenadora de lá, elas possibilitam que qualquer usuário ele utilize o seu acervo, né? Claro que algumas têm limitações, não empresta para quem é da instituição, mas você ter essa disponibilidade de ir até essas bibliotecas, consultar esse material, já enriquece também o seu referencial teórico em termos de diversidade de fontes de informação. Né? Ótimo, professora Lucineide. Nós temos, então, falado sobre a fundamentação teórica. Então, esse aluno que nos ouve, que está construindo o seu trabalho de conclusão do curso, ele já tem em mente como construir o tema, como desenvolver essa introdução, quais os elementos que tem essa introdução e quais os caminhos a seguir com relação à fundamentação teórica. Então, vamos falar agora do próximo capítulo dessa monografia, que seria a metodologia. Né? Quais os caminhos a seguir para traçar um bom percurso metodológico? Eu acho que essa é uma das etapas mais difíceis, assim, pelo que eu recebo dos alunos, é a parte mais complicada, porque é uma área na qual a gente, mesmo estudando durante toda a graduação, a gente diz que não vê muita metodologia, mas a gente vê muito texto, a gente escreve muito, a gente busca muito, mas a metodologia em si, ela é mais específica, e aí é aquela hora que a gente diz, e agora, para onde é que eu vou? Então, quando a gente fala do tipo de pesquisa, você precisa primeiro saber se sua pesquisa vai ser uma pesquisa bibliográfica, se vai ser uma pesquisa documental, se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser um estudo de caso. Você precisa primeiro delimitar o seu tipo de pesquisa, porque se você não delimita, você não vai ter como partir para as próximas etapas. Você também precisa delimitar quem é que vai ser a sua amostra. Eu quero trabalhar dentro do universo da UFPB, dentro da UFPB, quem é que eu vou abordar? Qual é a minha abordagem? Quem são os meus respondentes? Eu vou trabalhar com pesquisa bibliográfica. Quais são os sites que eu vou fazer essa busca? Qual vai ser o meu recorte de amostra? Vai ser um recorte temporal? Eu vou pegar artigos apenas de 2010 a 2020, de 2009 a 2019. Eu tenho que ter em mente esses primeiros aspectos bem definidos para que eu possa partir
para as próximas etapas. Análise, como é que eu vou fazer essa análise de dados? E aí é aquela loucura. Vai ser análise descritiva, vai ser análise qualitativa, vai ser análise quanto-qualitativa, e aí a gente bate na questão muito da gente ter cuidado nessa questão de se desesperar, porque eu penso assim, se eu sou da área de humanas e eu não me dou bem em estatística, eu tenho que ir atrás da minha busca, mas eu tenho que procurar um profissional da área para que ele me ajude nessa tabulação. E isso não é crime, tá, gente? Que tem gente que até hoje ainda tem muito medo. Essas assessorias, elas existem exatamente para ajudar o aluno nessas etapas. Então, você precisa buscar um profissional. Tem gente que diz assim, Deus me livre, eu não quero fazer pesquisa de campo, porque pesquisa de campo dá muito trabalho, eu vou ter que fazer dados. Você não tem que tabular, você não é estatístico. Então, você precisa buscar pessoas. E aí, a gente entra também na questão dos recursos financeiros, antes de delimitar o meu tema. Será que eu vou ter recurso financeiro para isso? Então, você precisa saber como é que vai ser sua análise. Vai ser descritiva, qualitativa, quais são os instrumentos que eu vou precisar durante essa análise. Como deve ser feito, qual o método utilizar, que a gente já falou. E aí nós trazemos aqui um livro que aí são para iniciais mesmo, de Kleber Cristiano Prodanov e César Freitas, né, o Prodanov e Freitas, de 2013, que eles têm a metodologia, métodos e técnicas para trabalhos acadêmicos. E aí a gente tem muito o Gil Severino, mas o que é bom do Prodanov e Freitas para uma leitura inicial? Ele traz um apanhado geral de todos os tipos de pesquisa. A gente costuma dizer no nosso grupo de pesquisa que o Prodanov e Freitas ele é um resumo de todas as pesquisas. Então, assim, para você não ficar buscando Severino, Gil, Marconi, Lakatos, você pode começar com essa literatura que, por exemplo, a gente publicou um artigo, eu, professora Joana e Alzira, e aí uma indagação dos avaliadores foi: eu falei que era uma pesquisa qualitativa, descritiva, e descritiva. E aí coloquei uma definição de Prodanov e Freitas. E aí o questionamento deles foi: de qual dessas pesquisas ele fala? Por quê? Geralmente, quando o Gil fala de pesquisa qualitativa, ele fala da pesquisa separada. Ele fala da pesquisa descritiva separada. Ele não faz esse elo que o Prodanov e Freitas fala. Ele fala: a pesquisa descritiva qualitativa tem como finalidade tal. A pesquisa exploratória de campo tem como finalidade tal e tal. Ou seja, ele faz uma junção. E isso, na hora da gente conceituar o nosso tipo de pesquisa, ajuda muito. Então, é uma leitura assim inicial que eu indico muito. É um livro muito bom, eu acho que ajuda muito para essas primeiras etapas. E aí, lógico que nós temos uma paixão muito grande pelo Gil, pelo Severino. Se a gente quiser, depois a gente busca uma segunda informação e traz para o nosso trabalho. Mas como dica para a metodologia, para quem está iniciando, quem é a primeira graduação, eu trago o Prodanov e Freitas de 2013. Perfeito. Eu aproveito para retomar uma pergunta que foi para você repetir o nome do autor e do livro que você citou anteriormente, aí do Prodanov e Freitas. Foi Maria Margarida de Andrade. Maria Margarida de Andrade é Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. É a 7ª edição de 2006, certo? Gente, não tem como não se maravilhar com esse livro, porque ele é um manual. Eu sempre recorro, eu digo que eu sou a bibliotecária diferente, no sentido de que eu não tenho compilação de acervo físico, mas assim, esse é um livro que eu acho que eu tenho ele em PDF desde 2014, e eu amo tudo que eu quero assim recorrer de manual de informação, eu corro para ele, é muito bom. A gente vai estar colocando no link também para vocês, viu? No Instagram. Excelente. Lembrando que ao final da live nós pretendemos publicar esse vídeo no nosso canal do YouTube, Descomplica TCC, e todas essas dicas de fontes de metodologia científica que a professora Lucineide está dando, nós vamos colocar lá abaixo na descrição do link também, tá? Professora Lucineide, você falou em relação a várias dicas de livros maravilhosos, muito bem conceituados na área de metodologia, e eu quero lançar aqui um desafio para os nossos seguidores, que quem tiver uma indicação, né, ou um livro de metodologia de cabeceira, poste uma foto nos seus stories e marca o Descomplica TCC com a hashtag Descomplica TCC em sua casa, que nós repostaremos nos nossos stories também, como dicas dos nossos seguidores para o nosso canal aqui no Instagram, tá bom?
Bom, então, eu gostaria de fazer também um complemento em relação à sua fala na metodologia, que às vezes as pessoas, quando vão escrever essa sessão, elas não subdividem. E é muito interessante que a gente faça uma subdivisão, né? Primeiro, caracterizar a pesquisa, se ela é descritiva, explicativa, exploratória, se ela é qualitativa, quantitativa ou qualitativa. Então, depois que a gente faz essa caracterização, vai entrar na outra questão, que é o campo, se houver campo, se for uma pesquisa aplicada, quem são os meus sujeitos, e aí você vai falar um pouco sobre esse campo, falar um pouco sobre esses sujeitos, né? E depois você vai falar sobre os instrumentos ou técnicas que você vai estar utilizando e como, finalmente, vai analisar, organizar, tratar esses dados. Então, há geralmente ou muitas divisões ou colocar tudo num texto só. Então, fica a dica aqui do Descomplica TCC de realmente organizar, né, professora Lequimilda, essa questão da metodologia. Excelente colocação, Alzira, muito boa mesmo, até porque fica mais organizado, o aluno ele tem mais facilidade até na hora de localizar o que ele está buscando na pesquisa, nas etapas. Muito, muito bem colocado. A Priscila está aqui dizendo que já está ansiosa pelas dicas dos livros e ela fez uma pergunta, se você teria, com base na sua experiência da assessoria acadêmica, alguma sugestão para trabalhos de monografia na área de letras. Eu acredito que ela deva estar perguntando algum tema, algo nesse sentido. Na área de letras, veja só. Alzira, eu vou fazer igual a gente faz, vamos pedir ajuda aos universitários. Veja só, para que eu possa te indicar um tema, e aí eu me disponho, eu preciso ter uma conversa com você. E aí você vai me dizer o que é que você gosta, o que é que você se identifica, o que é que você sente de falta na literatura. E aí nós temos Verônica, né, que é da nossa equipe, que é da área de letras, que é maravilhosa, mas eu não posso te indicar um tema que aí a gente entra naquela questão de você fazer porque eu indiquei, certo? Então, o tema é algo muito pessoal, eu poderia sim ajudar, se quiser ajuda depois me procura no privado e a gente delimita esse tema sim. Mas para que eu possa estar falando questões relacionadas ao tema mesmo, eu precisaria conhecer um pouco do seu perfil para poder estar te indicando, certo? Letras não é muito minha área de atuação, mas eu conseguiria delimitar um tema tranquilamente de acordo com o seu perfil. A gente monta o perfil do aluno e aí, a partir do perfil do aluno, é que a gente vai estar indicando um tema para que ele possa refletir sobre ele, 1, 2 ou 3, e aí o aluno reflete sobre esse tema e depois ele diz, é isso que eu quero. E aí eu também faço questionamentos, eu busco saber do aluno se ele se identifica. Eu tenho que saber com o que é que você deseja trabalhar. Tudo isso vai impactar no seu tema, vai impactar na forma como você vai desenvolver o seu trabalho. Você não poderia ter dado resposta melhor, né? O papel do orientador é esse, de ouvir o seu orientando e entender a paixão que ele tem por algum tema. E a partir dessa paixão que ele que vai indicar, você pode sim dar um norte, uma direção, sugerir material para leitura, né? Um bom orientador faz exatamente o que você falou. Parabéns pela orientação, professora Lequimilda. Obrigada. Eu já tenho algumas pessoas aqui dizendo que vai aceitar o desafio, que vai postar o livro de cabeceira de metodologia. Então, poste mesmo que a gente reposta aqui nos nossos stories, tá? Quem tiver aquele PDF também que foi igual eu, tira o print e marca o Descomplica, também serve, não é? Excelente, somos todos digitais hoje em dia, né? Nós, então, vamos falar agora sobre os resultados da pesquisa e depois nós falamos sobre as considerações finais do trabalho, né? Como, então, apresentar? Você foi lá, coletou seus dados, e como é que você vai organizar isso em termos de apresentação do resultado? E o que deve conter nessa descrição desses resultados? Vamos lá para essa parte super importante do nosso trabalho. Eu posso usar tabelas? Sim. Eu posso usar gráficos? Sim. Eu posso usar tabelas e gráficos, dependendo da situação? Sim. Eu posso usar análise descritiva e qualitativa? Sim. O que é que você precisa ter cuidado? Você coletar uma amostra
real, você tabular esses dados com precisão. E aí vem um ponto muito importante, você não pode só jogar os resultados, você precisa trazer autores que possam corroborar com as suas informações ou refutá-las. Por exemplo, eu fiz um estudo em 2000, eu fiz um estudo em 2020, mas teve um estudo em 2017 que comprovou ao contrário. Aí tem gente que diz, não, mas eu não quero colocar. Sim, quando você define um tema, você está definindo um tema para trazer resultados. Você não está escrevendo um tema para trazer um resultado satisfatório com o que você pensa que é. Isso não é pesquisa. Então, trazer esses resultados, trazer outros autores que possam corroborar, e aí tem, assim, o cuidado de onde buscar essas informações, realmente ver se são publicadas cientificamente. A gente não pode pegar qualquer blog, qualquer informação e jogar lá no seu trabalho. Então, são pesquisas científicas publicadas anteriormente que possam corroborar. Não é só você pegar os resultados e jogar lá a porcentagem e achar que isso é resultado. Isso é resultado puro. Mas você não está trazendo autores que possam corroborar com as suas pesquisas, e isso serve até de arcabouço para que outras pessoas, ao estarem dentro dos seus trabalhos, buscarem pesquisadores que falam sobre o mesmo tema que você, certo? E a fundamentação teórica, ela serve justamente para dar esse corpo da análise, né? Então, você vai apresentar uma ilustração com o seu resultado, seja quadro, gráfico se for quantitativo, quadro se for qualitativo, com falas, né? E você precisa primeiro escrever esses resultados e depois analisar. Então, essa análise, ela vai se basear no que você escreveu na sua fundamentação teórica. Então, você vai trazer o que a gente chama de conversar com os autores, né? Você vai conversar com os autores e analisar esses dados com base nos autores que você citou. Então, feito isso, nós vamos chegar nas considerações finais, né, do trabalho de conclusão do curso. No nosso caso aqui, estamos falando sobre monografia. Como deve ser abordado as considerações finais? O que deve constar? Muitas vezes o que acontece? Os alunos dizem, olha, eu escrevi, quando chegou nas considerações finais, eu não sabia mais o que escrever. E aí nós, enquanto orientadores, avaliadores de projetos, né, de monografias, acabamos lendo o trabalho de 70 páginas e considerações finais de 1 página. Então, quais as dicas, professora Lucineiro, que você dá para uma construção das considerações finais de um trabalho? Pronto, aí a gente bate naquele ponto de que não existe nenhuma norma que diz que a minha introdução não pode ter citação. E aí a gente também encontra muitas críticas às considerações finais que trazem citações, que por incrível que pareça a gente vê muito. E não pode, tá, gente? Nas considerações finais, o que é que você vai trazer? Você vai responder se o seu problema foi respondido ou não. Você vai sintetizar esses resultados de acordo com seus objetivos. Você pode propor soluções, você pode recomendar novas pesquisas, certo? E aí eu volto de novo lá para Eva, para Marconi e para Lakatos, no livro que eu citei para vocês, exatamente na página 85, onde elas trazem um esquema muito interessante, onde elas falam da importância da problemática ser respondida. Então, inicialmente, você vai lançar uma problemática, você vai ter objetivos e você também pode ter hipóteses, certo? Analisados, depois de analisados, você vai dizer se você conseguiu chegar ao seu objetivo, se você conseguiu responder a essa problemática. E aí eu volto lá para o que Joana falou inicialmente, que as suas considerações finais pode ser uma conclusão ou pode surgir até uma inquietação para o início de um novo ciclo. E são as sugestões que você vai trazer para novas pesquisas, para preencher possíveis lacunas que você não conseguiu preencher com o seu trabalho, certo? E aí você pode propor, mas de repente eu sou aluno de graduação e eu quero dar continuidade a esse trabalho no meu mestrado, por que não? Eu posso querer fazer uma busca mais aprofundada e publicar um artigo científico, por que não? Mas as suas considerações finais são exatamente onde você vai expor o seu ponto de vista enquanto
pesquisador, enquanto acadêmico, dentro do seu trabalho. E aí palavras do pesquisador baseada em tudo que ele escreveu. Então, precisa trazer todas essas informações para que o leitor ele possa entender se realmente todos os objetivos foram alcançados, se a problemática foi confirmada ou refutada, se as hipóteses realmente eram as imaginadas. E aí tem gente que pensa que minhas hipóteses precisam ser todas correspondidas. E não é pesquisa. A gente precisa buscar essas hipóteses e precisa buscar responder essa problemática, mas nem sempre o nosso trabalho vai atender 100% o que a gente esperava, porque se a gente já tivesse certeza, a gente não pesquisaria, né? A gente só confirmaria. Excelente resposta. A Joana está comentando aqui, santo PDF, né? A sua resposta foi bem melhor do que ela esperava e está ansiosa para conversar com você. E aí, eu só complemento também dizendo que nas considerações finais a gente pode sugerir novos temas de pesquisa, né? Também é uma contribuição que você pode trazer para o seu trabalho. Professora Lucineide, tem uma pergunta aqui que foi enviada antecipadamente e eu vou falar justamente nesse momento. Primeiro eu quero te perguntar duas questões finais, né? Para a gente conversar nesse finalzinho do tempo que nós temos e fazer alguns comentários que ainda reste por responder. Primeiro, quais são, que a gente pode chamar de erros clássicos das monografias? O que normalmente se repete, que todos os alunos, ou a maioria, faz, e que você poderia deixar aqui como dica para evitar algumas situações corriqueiras nos trabalhos de conclusão do curso. O que é que a gente pensa quando a gente está escrevendo um trabalho que a gente falou inicialmente? O meu título, os meus objetivos, a minha problemática, a minha fundamentação teórica, eles precisam estar interligados, eles precisam estar familiarizados entre si. Então, quando a gente chega lá nas considerações finais, o que é que a gente vê? Falta conexão entre a problemática e o objetivo, entre a problemática e a fundamentação teórica. A gente encontra muito a famosa colcha de retalhos que a Alzira fala, onde sai só pegando citações e não existe conversa entre os autores. Parece um fichamento, aí eu falo assim, é um fichamento ou é uma monografia? Certo? Não saber dizer nas considerações finais o que realmente foi alcançado, se não foi. Falta da revisão do português, que eu acho que isso é fundamental. E aí tem gente que diz assim, professora, a senhora pode olhar o português e corrigir? Não, gente, eu sou professora de metodologia do trabalho científico, eu sou bibliotecária, eu não sou professora de linguística. A gente deixa essas correções para a professora Verônica, para o professor Luiz Gonzaga, que são os especialistas na área. Então tenham muito cuidado com essa questão de correção quando vocês forem buscar um profissional. Revisão da ABNT. Gente, isso é drástico. A gente pega muitos trabalhos sem formatação correta e isso assim. Então, vocês têm que seguir norma de citação, norma de resumo, norma de numeração progressiva, norma de referência, não saírem pegando por aí qualquer norma que aparece na internet, porque, por incrível que pareça, tem gente que até as normas editam e jogam. Então, procurem as bases seguras, vão na biblioteca da instituição, busquem saber, busquem o Descomplica TCC, certo? Então, tem que ter um cuidado muito grande com esses ajustes finais, certo? Quando a gente fala... Deixa eu aproveitar que você falou em normas da ABNT, tem uma pergunta da Gênesis Ribeiro, ela deixou lá no nosso post, perguntando se houve atualizações recentes nas normas para elaboração de trabalhos acadêmicos e se houve, quais foram. A gente teve a 6023, que foi atualizada em 2018, e a gente teve a norma de artigo 6022. Não caiam nessa de que a norma é atualizada todo ano. Não é, gente. A última atualização que a gente teve de referência, salvo engano, foi em 2002. 2002 ou foi 2011? Então, não existe isso de que a norma muda direto, de que tem modificação todo ano. Não tem, tá, gente? Então, as últimas normas atualizadas foi de referência de artigo científico e a gente tem a norma de citação que está em análise para possíveis mudanças, certo?
Tem mais alguma, professora Alzira, que eu tenha esquecido ou foram só essas duas que mudaram recentemente? Você está correta, é isso mesmo. Excelente. Eu também queria complementar com relação aos erros clássicos, algo que a gente vê muito, que é a questão de você conjugar o verbo no futuro, lá na parte das análises, né, da metodologia. Porque a gente vem construindo no futuro, mas depois você coleta os dados. Então, se você coleta os dados, não é mais futuro, mas sim passado. Então, você tem que dizer que coletou, que analisou, que identificou, né? Há também esse equívoco na construção textual da parte da metodologia e das considerações finais de análise também. Inclusive, pode falar, professora. Você citou algumas normas da ABNT para estruturar os trabalhos acadêmicos. Você poderia fazer uma listagem de quais são essas normas? As normas mais usadas, né? Conforme eu já tinha falado, quais são as normas que eu uso dentro da norma de trabalhos acadêmicos? A norma de citação, a norma de resumo. Vamos começar pela ordem né, de trabalhos acadêmicos, que é o que a gente está falando, a 14.724. É a norma que você precisa usar para construir a monografia, mas dentro da própria norma ela vai te direcionar para outras normas, que é a norma de resumo, a norma de sumário, a norma de citação, a norma de numeração progressiva e a norma de referências. Então, não é só uma norma que você vai utilizar para estar construindo o seu trabalho, mas são várias normas que você precisa seguir para construir um trabalho aí de qualidade. O aluno que tiver dificuldade, ele pode recorrer às assessorias de normalização, né, para fazer essa revisão final do seu trabalho. É muito importante isso também. Tem uma pergunta da Joana que diz o seguinte: é necessário nos trabalhos você usar autores que falam em contrapontos, ou que divergem, ou que falam de aspectos negativos em relação àquela temática que você está trabalhando, ou isso é dispensável? Veja só, a gente encontra muitas divergências, muitas visões sobre esses aspectos, certo? Eu penso o seguinte, eu preciso trazer autores, sim, que refutem com as minhas informações, mas eu não posso trazer autores que possam desqualificar o meu trabalho, certo? Existe uma diferença entre divergências de pontos de vista, de pesquisa, e existe a desqualificação da informação. O que é científico, ele precisa ser publicado de maneira científica. Eu não posso chegar aqui e, porque eu não gosto de normalização, dizer que normalização não serve para nada, quando na realidade a normalização ela é essencial para os trabalhos acadêmicos. Então, posso sim trazer autores que possam pensar diferente dos que aí a conversa, certo? É aquele debate caloroso que a gente traz, mas eu não posso trazer autores que desqualifiquem a minha temática, certo? É questão de ética e a gente precisa prezar muito por isso e tem muitos debates voltados para essa questão, sim, de ter cuidado na hora de estar fazendo a sua fundamentação teórica. Também nos resultados a gente encontra muito isso. Sim. E nem sempre o aluno ele tem a segurança de usar esse contraponto, né? Então, às vezes, você quer usar um contraponto para dizer uma opinião diferente e acaba colocando em descrédito aquilo que você está destacando. Então, tem que ter muito cuidado, né? Nessas questões mesmo. E tem autores que eles são totalmente aversos àquelas posições, àquelas teorias. Então, converse com o orientador para ver a importância disso dentro do seu trabalho, para poder ver se é significativo ou não. Nós estamos aqui com muitas mensagens elogiando, parabenizando, dizendo que foram ótimas as colocações, muito bom, perfeita explanação. Então, agradecemos esses comentários que nos lisonjeia, né? Eu quero também agradecer a todos do Descomplica TCC que está aqui assistindo a nossa live, mandando coraçõezinhos aqui para mim, para a professora Lucineide, né? Estamos aqui todos juntos, apesar de distância. Professora Lucineide, quais são as palavras finais de dicas, de estratégias, de orientação para esse aluno que está nesse momento de elaboração do trabalho acadêmico, ansioso, perdido, sem
sem ter ideia de como começar, né? Sem pensar numa temática, pode ter chegado nesse momento de curso final, de dizer, não identifiquei com nada. Então, qual é a dica que você pode dar para essas pessoas que estão nesse momento passando por isso? O primeiro momento que eu sempre digo quando eu recebo os alunos na consultoria, e nessa época eu estou recebendo muito, eu estou tendo muito atendimento online, é primeiro respira. E pensar que você é capaz, certo? Buscar o orientador certo, saber que você tem sim uma hora certa de começar, você tem hora de parar, você tem hora de respirar. Vamos buscar as fontes seguras. E aí eu trago como dica assistir às próximas lives do Descomplica TCC, porque a gente traz muitas... Porque nós estamos com 5 segundos e eu não sei se depois... Eu quero agradecer a todos que estavam aqui presentes na nossa live, né? Como compartilhar esse conhecimento que a gente tem no Descomplica TCC para estar falando sobre a questão da obtenção, né, de dicas, de fontes de informação e de estratégias. Compartilhar com vocês para que possamos começar a pensar em desenvolver o nosso trabalho acadêmico. A live terminou, eu tentei avisar, mas não deu tempo, por isso que eu tenho cortado a sua fala, peço desculpas. Retornei aqui, o pessoal está entrando, para a gente poder concluir a fala e poder despedir das informações finais aqui da nossa live, né? E eu estava comentando como é importante a gente ter esses momentos de compartilhar essas informações com base em alguém que tem experiência em orientação de trabalho acadêmico, né? Esse diálogo aqui entre bibliotecárias, entre orientadoras, e que as pessoas não criem essa expectativa da ansiedade, porque de fato há um momento de identificação com o tema e há um momento também de muitas vezes de desespero, porque você não consegue alcançar, né? Mas o orientador, ele não vai construir para você o seu trabalho, mas ele vai te dar um norte de como você buscar pontos, de como você melhor escrever aquele trabalho, né, com dicas de verbo, de autores. Então, muitas vezes, os orientandos, eles não se aproximam dos orientadores. E isso é uma grande barreira, né? Então, é importante que nós consigamos ter uma simpatia, uma afinidade com o orientador, para que esse processo de construção de uma monografia ou outro tipo de trabalho acadêmico, ele realmente aconteça da melhor forma possível. E aí eu vou passar a fala para você poder concluir o que você estava dizendo anteriormente. É incrível como o tempo passou rápido e a gente nem percebeu, né? Agradecer ao pessoal aí que ficou com a gente desde o início e concluindo a minha fala que acompanhe as próximas lives do Descomplica, que estão bem completas, profissionais maravilhosos. E como dica, já são as que eu já havia falado anteriormente, cuidado na hora do orientador, na hora da busca, buscar alguém que realmente você se identifique, mas que seja da sua linha de pesquisa, ler bastante, e aí eu vou, nesses livros que a gente vai disponibilizar, eu trago lá o livro novamente de Margarida de Andrade, que traz muito essas informações que, se vocês lerem, é muito básico para quem está começando. Então, assim, e agradecer pela oportunidade e tá junto com a Alzira, que é uma grande profissional, com quem eu aprendo diariamente, é muito bom. Muito do que a gente conversou hoje, a gente já vem há muitos dias conversando. Então, é isso, só agradecer mesmo e dizer que podem me procurar no Instagram, né? O que eu puder tirar de dúvida eu tiro. E aí eu queria deixar como dica final, eu sou coordenadora acadêmica de um site, de uma plataforma chamada Fast Format, e se você tem também conhecimento com informática, se você é da era digital, lá a gente tem planos onde você consegue tranquilamente colocar o seu trabalho nas normas da ABNT, a gente disponibiliza de modelos institucionais, a gente trabalha com todas as normas, então podem também buscar o Fast Format, que é uma plataforma
forma maravilhosa. E as assessorias acadêmicas que ajudam muito, mas a gente sabe também que é uma realidade que não é para todo mundo, mas nós temos muito livro, a gente tem muita coisa na internet, a gente tem o Descomplica TCC que está postando dicas, e aproveitem depois para continuar essa conversa, querendo ou não de maneira direta ou indireta, no YouTube. Esses vídeos vão estar lá disponibilizados para vocês tirarem as dúvidas. Então, escrevendo o TCC, ouvindo as dicas e indo atrás que dá tudo certo. Perfeito. O pessoal tá aqui mandando muitos corações, dizendo que amou a live. Ah, obrigada. E me orientando agora do doutorado, tá aqui dizendo, com certeza, a orientação e parceria é fundamental no sucesso de uma pesquisa. Então, mesmo você tendo toda a experiência, é importante caminhar junto com o orientador nesse processo, né? E aí, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Lucineide. Eu também sou sua admiradora pela competência com que você dedica as orientações, né? E a assessoria acadêmica que você realiza. É uma referência na área da assessoria. Não só em João Pessoa, que é de onde nós estamos falando, mas extrapola os limites, né, de lugares, né? Então você atende a pessoas de vários estados, né? E agora no Fast Format. Obrigada. E agora no Fast Format, que certamente será um sucesso, já é um sucesso. Né? Muito obrigada. Então, eu vou deixar o seu e-mail de contato, professora no Lima@gmail.com, e você está aqui conectada diretamente no seu Instagram. As pessoas também podem deixar mensagem para você. E dizer que, se porventura alguma pergunta a gente não conseguir visualizar e ler aqui, ou se vocês quiserem mandar outras questões para a professora Lucineide ou para a equipe do Descomplica, podem mandar as mensagens no nosso direct, que nós iremos tentar responder carinhosamente todas elas e postar nos nossos stories, tá? E aí eu gostaria, para encerrar, falar da nossa programação. Para quem está começando a nos seguir, para quem já é seguidor, nós somos um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Ciência da Informação, e estamos nessa ação de extensão desde 2017. Então, o nosso objetivo é ministrar oficinas de maneira descomplicada, que fale a linguagem do aluno, e que trate de uma maneira mais próxima as questões da ABNT, que é tão temida por muitas pessoas, né? Então, é isso que nós estamos aqui com esse projeto de lives fazendo. Não conseguimos, nesse momento, fazer oficinas presenciais, mas estamos aqui em todo mês de maio e até enquanto durar o distanciamento social, e acredito eu que essas lives vão se tornar uma ação constante do Descomplica TCC, né? E estaremos aqui com uma programação muito especial, pensada nessa necessidade de vocês. Então, as lives serão todas as quintas-feiras, às 19 horas, e a próxima, do dia 14, é sobre citações, com a bibliotecária e mestranda em Ciência da Informação, Joana Ferreira, que estava aqui presente conosco. Na outra semana, nós vamos falar sobre referências, dia 21 de maio, com a bibliotecária e doutoranda em Ciência da Informação, Vanessa Alves. E no dia 28 de maio, nós vamos estar também com a professora Fabiana Oliveira, que vai falar sobre como escrever um artigo científico. Então, essa é a nossa programação do mês de maio. Nós estamos contando com vocês. Se gostaram, compartilhem com as pessoas, convidem, né? Nós ganhamos muitos seguidores, professora Lucineide, com essa live, né? Com essa ação do Descomplica, de estar fazendo essa atividade ao vivo, né? E ficamos muito felizes com o crescimento do nosso projeto, junto com cada um de vocês que nos seguiu. Quero dar um agradecimento especial para a equipe que estava aqui conosco, assistindo, e especialmente também para todos os nossos seguidores. Quando eu finalizei a live anterior, nós estávamos com 89 espectadores aqui presentes assistindo, né? Então, ficamos muito felizes. E qual é o nosso slogan, professora Lucineide? Descomplica TCC. Complicar para quê, não é? Então, vamos que vamos, gente. Descomplica TCC em sua casa, hashtag, marca a gente, compartilha, coloca a sua dica de livro de metodologia e fiquem todos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Um abração a todos.
abraço.